Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar este livro, Luz em Agosto, do William Faulkner. Foi o livro que vocês escolheram para nossa clube de leitura, nem sei mais o que é, clube de leitura, leitura compartilhada. Eu acho que, assim, na minha cabeça funciona da seguinte forma: leitura compartilhada é aquela que eu divido as partes para ler cada trecho no mês, depois venho cada mês comentando o trecho. E o clube, que eu chamo de clube de leitura, é quando eu escolho romance e faço um vídeo. Vocês escolhem o romance e no fim eu venho aqui fazer um vídeo comentando o romance que vocês escolheram, né? Na minha cabeça é assim. Não gosto de fazer leitura compartilhada de romance, para fazer vídeos parciais, porque eu acho que não tem graça você comentar parte de um romance, depois outra parte. Livro de não ficção eu acho mais interessante. É por isso que a gente lê Raízes do Brasil, Casa Grande Senzala e vários outros, trecho por trecho. No caso de Metamorfoses do Ovídio é diferente, porque ali a gente tem vários mitos, não tem um enredo, não é uma narrativa como nesses casos. Eu não gosto de fazer vídeos parciais para narrativas. Não sei se o que eu tô falando faz muito sentido para vocês, porque eu sei que vários outros booktubers fazem leituras parciais, leitura conjunta e comenta trecho tal, para ficção. Para ficção eu não gosto muito. Então é por isso que eu não faço vídeos parciais. As pessoas sempre perguntam, qual é a divisão dos capítulos, né? Quando eu falo que o livro que vocês escolheram. Não tem divisão de capítulo porque eu não vou fazer vídeos parciais, vou fazer um vídeo ao final. Que introdução longa, né? Então aproveita para deixar meu joinha aí se você gosta do Faulkner, ou para deixar o joinha se você não leu o Faulkner e está esperando uma oportunidade para ler, quer ver se por meio de Luz em Agosto dá para começar a ler Faulkner. Vou responder essa pergunta. É claro, né, gente? Sempre segundo a minha percepção, porque eu só posso falar por mim. Então, o que temos aqui? A gente está aqui nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, o Faulkner, ele é americano, do sul dos Estados Unidos, e viveu ali no começo a maior parte da sua vida foi na primeira metade do século XX. Então a gente está numa situação em que já havia libertação dos escravos, né? A Guerra de Secessão aconteceu lá na década de 60 do século XIX, de 1861 a 1865, mas a gente sabe como é essa história de segregação nos Estados Unidos. Faulkner, ele sempre vai tratar desse tema, por quê? Porque é o contexto dele, né? Ele é ali daquela região sul, se não me engano, do Mississippi. Então, ele viu muita coisa, apesar de ser branco, tal, né? O contexto dele era de hostilidade a negro. Lá em O Som e a Fúria ele já tangencia esse tema, aqui também, e eu imagino que em outras obras ele também toque neste assunto. Aliás, se você quer entender a cultura norte-americana por meio da literatura, você obrigatoriamente tem que passar por Faulkner, dentre outros. Estou até pensando em fazer um vídeo sobre isso, né? Literatura que ajuda a entender os Estados Unidos. Vamos ver. A gente tem aqui um personagem central, que é o Joe Christmas, que é um mestiço. Mas ele é aquele mestiço que, em termos fenotípicos, não parece mestiço. Ou seja, a mãe dele era branca e o pai dele tinha sangue negro, de modo que ele nasceu com a pele clara e tal. Se ele não falar que tem sangue negro, as pessoas não vão saber, né? Só em olhar para ele. Ele é a personagem principal dessa história, mas a gente tem outros personagens aqui importantes, histórias que se entrelaçam. Aqui a história nem começa com ele, Joe Christmas. Na verdade, começa com a Lena Grove, que é uma moça jovenzinha, parece que recém-saída da adolescência e tal, que é enganada por um sujeito, né, o típico cafajeste, que é engravida, e ela mora com o irmão tal, enfim. Aí tem um desentendimento, ele é engravida, vai embora, fala que vai voltar para buscá-la. E ela acredita. Só que, como ele demora para buscá-la, ela segue do Alabama em diante para encontrar com ele. E vai perguntando se alguém conhece o Lucas Burt. Acho que é esse o nome dele. E vai indo, até que ela chega numa serralheria, né? Ela já está com a gravidez avançada.
porque falaram que ele trabalhava lá. Ela encontra o Byron Bunt, eu acho, é um sobrenome parecido com o do Lucas. Ela começa a conversar com ele e tal, aí ele percebe, né, que o outro a enganou. Na verdade, toda vez que ela fala que tá procurando por esse sujeito, o Lucas Burt, as pessoas começam a perguntar, a conversar um pouco, percebe que ela foi enganada. Mas ela não acredita que foi enganada, ela é um pouco ingênua, né? Ela acredita realmente no Lucas, né? Que ele vai voltar para buscá-la e tal. Só que ela não é aquele tipo de vítima, assim, que sofre. Ela não é uma pessoa que sofre. É engraçado isso, é interessante pensar nessa personagem. Embora ela tenha um cafajeste ali por trás dela, ela não é uma personagem sofredora. Ela é daquele tipo que crê, não é uma fé religiosa. Ela acredita mesmo, ela tem uma positividade, ela acredita que ele vai buscá-la, ela acredita que as coisas vão ficar bem, ela tem sempre um semblante sereno, calma, né, tá ali já prestes a dar luz, sem dinheiro, sem nada, lascada, mas ela tem uma confiança de que tudo vai se resolver, sem apelar para Deus, né? Ela não entrega nas mãos de Deus providência divina. Não, ela apenas acredita que tudo vai dar certo, né? Que o Lucas ela vai encontrar o Lucas e tudo vai ficar bem. E o que o Joe Christmas tem a ver com isso, já que ele é o principal, já que ele é a personagem principal dessa história, né? As histórias todas se entrelaçam. Ele trabalha nessa serralheria também. E este Lucas Burt também trabalha, só que com outro nome de Joe Brown. Ele tem outro nome por quê? Porque ele tava fugindo dela, né? Provavelmente. Este Joe Brown / Lucas Burt, ele é cafajeste não só porque a abandonou. A gente percebe que ele é o tipo mau caráter mesmo. O Joe Christmas, que é assim mais próximo dele, é essa figura que eu falei para vocês, mestiço. Essa condição dele de origem faz com que ele seja um sujeito cindido, não só por pertencer a duas culturas, mas emocionalmente fraturado. Acho que é das personagens mais conflitantes que eu já tive a oportunidade de cruzar. Então, assim, a história dele, que a gente, em capítulos mais avançados, a gente começa a conhecer desde a infância, né, numa digressão. A mãe dele quis fugir, se envolveu com um cara lá, que era do circo, sei lá, que era mestiço e tal, engravidou, aí... Enfim, não foi aceito em casa e tal. Ele foi pro orfanato, ficou lá e depois ele foi adotado por uma pessoa religiosa, um pai ali adotivo religioso extremamente rigoroso, que não o tratou bem. E depois ele foi embora, né? Depois de adulto ele foi embora. Ele se tornou um sujeito extremamente violento, agressivo, um indivíduo totalmente cindido. Cindido por pertencer a duas culturas apenas? Não, cindido também por quê? Porque ele não teve o aconchego familiar, né? Então, assim, não é só por não ser nem preto nem branco, é por não ter tido uma base familiar estruturada. Essas duas condições arrasaram com ele emocionalmente. Então, a gente lida com um sujeito que é duro, agressivo, violento, não espera, não quer misericórdia de ninguém e parece também não ter misericórdia por ninguém. Só que ele não é um bandido, mau caráter e tal. Ele é uma pessoa, assim, agressiva. E aí tem outra personagem na história, personagem secundária, a Joanna Burden, que é uma senhora branca, que é uma mulher branca de meia idade, uns 40 e poucos anos, que mora ali sozinha, é excluída. Por quê? Tem uma tradição na família dela, os parentes dela apoiaram, na Guerra de Secessão, apoiaram os negros. Então, eram brancos que ficaram a favor da libertação dos escravizados. Pense, a gente está aqui no sul dos Estados Unidos, né? Os super racistas, super contra a abolição da escravatura. E a família dela é excluída, falava, protetores de negros, achicalhados e tal. Então, ela vive ali de maneira marginalizada. Ela acolhe o Christmas, né? E aí ele mora ali na cabana ali da propriedade dela. Eles têm um caso. Quando a Lena Grove chega ali na cidadezinha, que é Jefferson, à procura lá do cafajeste, ela chega no momento que aconteceu o assassinato dessa
Burden. Ah, isso é spoiler? Não, gente. Aqui, ó, na capa do livro já tá falando do assassinato dela, tá? Então, assim, não tô estragando o barato de ninguém. E esse também é um livro que spoiler é o de menos, né? Livro em que spoiler estraga o prazer da leitura, ou eu não faço resenha do livro, ou eu pulo a parte do spoiler. Agora, quando não tem importância nenhuma, aí, e se eu não falar compromete a análise, aí vocês me perdoem. Aí o spoiler é bobagem. Tem outra figura interessante que é do reverendo Hightower. Ele mora ali, já não exercendo mais ali a função de reverendo, né? Mais uma vez reverendo, sempre reverendo. E ele tem um passado ali que todos conhecem, um passado triste. A esposa dele, meio translocada, o traiu, já casou com outro homem, foi encontrada morta lá, contra o cara, enfim. Essa situação fez com que a cidade toda também o colocasse à margem. Ele não queria deixar, né, a igreja, a paróquia, não queria deixar de ser reverendo, mas foi pressionado a deixar essa função. Por quê? Para aquela sociedade ali, um reverendo associado a um crime, associado por quê? Porque era esposo da mulher que morreu, crime, pensando em assassinato e também no adultério. A gente está falando de uma comunidade ali pequena. É aquela questão de tradição, família, igreja, religião, raça branca pura, tudo isso. Ele foi obrigado a deixar a igreja e estava vivendo ali também de maneira marginalizada. E a outra figura interessante aqui, eu já mencionei, é a figura do Byron Bunch. É o que atende a Lena quando ela chega na serralheria para procurar o Lucas, o cafajeste. Por que ele é interessante? Porque ele, nessa história, ele é um contraponto a todos os outros. Não que ele seja perfeitinho, bonitinho, não. Ele é um que vai colando os cacos. Digamos que ele seja a argamassa ali entre os personagens. Ele vai colando os cacos e vai, principalmente, consertando, tentando consertar tudo que o Lucas, o cafajeste, faz de errado. Em relação a Lena, principalmente em relação a Lena, mas em relação a outros também ali. Ele é uma personagem amálgama, né? Então ele tem ali essa função, uma função conciliatória. E aí, não vou falar mais nada sobre o enredo. O que se desenlaça, o que acontece. Aí seria spoiler mesmo, né? Acho que eu não preciso adiantar mais sobre o enredo para comentar as coisas que eu quero comentar. Percebam que nós temos personagens aqui, todos excluídos, todos, de uma maneira ou de outra. A Lena engravidou sem casar, sem marido. Pense para aquela sociedade ali, daquele momento histórico e para a cidade pequena, enfim. Pessoas conservadoras, é o fim da picada. O outro, o Joe Christmas, por ser mestiço, a gente sabe que nos Estados Unidos, basta ter uma gota de sangue negro que já, pronto, já deixa de ser gente, pelo menos naquela época, naquela situação, naquela região. Hoje isso não mudou para muita gente, né? Para a mentalidade de muita gente, mas naquela época ainda era mais sério. Então, quando descobriram que ele tinha sangue negro, pronto, ele já era sub-raça. Então, ali não há que se falar em colorismo. Colorismo é uma coisa que faz sentido se você está numa comunidade de negros com diferentes tons de pele, como no caso de o olho mais azul. E ali quem tem a pele mais clara, tem menos traços afro, está mais no topo ali da hierarquia, né, social. Se a gente está falando de um contexto em que há brancos e um com uma gota de sangue negro que seja, pronto. E o colorismo ali não funciona. Ele não vai ter um tratamento melhor porque é menos negro do que os outros negros. Não. Ele é negro porque tem sangue negro. Acabou. Isso é pra gente observar uma coisa. As pessoas estão sempre se comparando às outras numa relação de superioridade e inferioridade. Então, aquele que ali é negro, num outro contexto, ele pode estar no topo da hierarquia. Numa comunidade só de negros, ele é o branco, né? Por isso que ele é um indivíduo cindido. Ele é o que, afinal? Ele é preto, ele é branco, ele é um pouco dos dois, ele é as duas coisas, não é coisa nenhuma. Então, ele vive à margem da sociedade, ele é excluído por conta disso. O Hightower, o reverendo, também por conta dessa situação que eu falei para vocês. E a Burden, a branca lá, que era a favor
dos escravizados, também por este posicionamento dela. Percebam que a gente tem aqui indivíduos excluídos que de uma maneira ou de outra ali estão relacionados. O Hightower se relaciona com esses como? O Byron Bunch, aquele que eu falei que vai colando os cacos, ele é muito próximo do Hightower e conta com ele para ajudá-lo a tentar amenizar as coisas. Então, assim, todas as histórias se entrelaçam, porque também todos estão ali, em determinado momento, na mesma cidade, que é Jefferson, cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Qual outra questão bem importante aqui? A questão da religiosidade. Religiosidade do pai adotivo do Christmas, né? Que ficou com ele até ele completar lá uns 18 anos. Religiosidade do Hightower, não, até que não aparece tanto. Claro, como reverendo, ele, claro, tem fé e tal, mas essa não é uma religiosidade, a do Hightower não é algo pernicioso aqui na história. A Lena, ela tem essa crença, mas que não é religiosa, ela tem essa firmeza de propósito, essa crença, mas não tem um fundo religioso. Uma outra criatura nessa história que é tremendamente religiosa é uma pessoa ligada ao passado do Christmas, próximo a ele. Eu não vou falar quem é para não dar spoiler, não vou revelar a identidade. Então percebam que essa questão da religiosidade perniciosa, com um impacto pernicioso, está diretamente relacionada ao Christmas, por conta dessas duas figuras. E percebam que, para além de ser mestiço, tudo, essa religiosidade perniciosa, fundamentalista de pessoas próximas, fizeram com que ele ficasse cada vez mais desnorteado, né? Então, impactaram muito negativamente a vida dele. Então, quando Faulkner nos conta essa história, ele está nos contando um pouco do que é o sul dos Estados Unidos na década de 30 do século 20. É um livro fácil de ler? Eu achei fácil, não é difícil não. Então assim, fáceis considerando que é Faulkner. O Faulkner comparado a ele mesmo. Faulkner comparado Sonho, a Fúria, isso aqui é fácil de ler? Fácil. Se a gente comparar Sonho e a Fúria, é fácil. Não aconselho ninguém a começar a ler Faulkner por O Sonho e a Fúria. Eu comecei, né, desavisada. Talvez por isso que tudo que eu leia do Faulkner depois de O Sonho e a Fúria, eu não acho difícil. Pode ser também. Mas não comecem por O Sonho e a Fúria. O que eu já li do Faulkner? O Sonho e a Fúria, este aqui, antes deste, eu li Enquanto Agonizo. Tem o vídeo para os dois outros casos aqui. Enquanto Agonizo eu li em inglês, eu sei que há edições em português. Não me pareceu uma história difícil também, né? Então, assim, não comecem por O Sonho e a Fúria. É a única coisa que eu posso dizer. Dá para começar a ler Faulkner a partir disso aqui sem problemas. Não achei difícil, né? Considerando que é Faulkner. Quando eu falo considerando que é Faulkner, o que eu quero dizer? Quero dizer que Faulkner é como a Clarice Lispector, é sempre um soco no estômago, ele não alivia nada, ele não tem dó do leitor, ele não tem dó de personagem, ele conta o que ele acha que tem que contar e pronto, você não tem nenhum prêmio, o personagem também não tem nenhum prêmio, ele não fica com dó de ninguém. A história é contada sempre de maneira crua, mas isso é bom, né? Porque a vida ela é crua, ela não é adocicada, né? Ler Faulkner sempre nos coloca assim, em contato com a crueza, a dureza da vida, da sociedade. Pelo menos é o que eu consegui perceber lendo esses 3 livros. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam de Faulkner, já leram alguma coisa, o que vocês me indicam para além de Absalão. Eu tenho só mais um livro dele ali que eu não li, que é Os Invictos. Se alguém tiver lido, me comenta aqui se é bom ou não, para eu ver se coloco ele na frente da lista. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.